Olá, você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança, onde eu trago mulheres que já estiveram no Emagrece Sem Dietas e quero que te inspires, não que te compares, que te inspires para também tu aumentares a tua autoestima, o teu amor próprio e gostares do que vês ao espelho. Hoje, a minha convidada é muito especial, é uma das mulheres, ela não sabe que eu vou dizer isto, não vou dizer, é uma das mulheres mais genuínas e transparentes e que eu adoro isso nela, porque é isso que a torna tão autêntica, é a minha Maria Seixas Correia. Obrigada! Não sabias que eu ia dizer isto? Não combinámos esta. Eu acho que nem nunca te tinha dito, mas é mesmo o que eu sinto. O nosso podcast é patrocinado pela Niumi, uma empresa de suplementos que pretende potenciar o teu emagrecimento, o controle da ansiedade e combate à fome emocional. Ama a tua transparência, ama a tua genuinidade e acho que é isso mesmo que te torna tão autêntica. Obrigada. Porque tu não estás, não dizes as coisas para agradar, não te vestes para agradar, não fazes as coisas por ti e para ti e por isso, para além de ter estado connosco no Emagrece Sem Dietas e te querer trazer cá como inspiração, eu também quero que as meninas do outro lado e que nos estão a assistir vejam efetivamente o exemplo que tu és e que passes um bocadinho desse teu mindset de autenticidade para elas. Obrigada. Eu fico sempre sem jeito quando me elogiam. Fico sempre a pensar o que é suposto eu dizer, mas agradeço mesmo. E obrigada só obrigada. Sim, Né? exato, é só isso, sim. Obrigada. E obrigada pelo convite também. Nada, Maria. Olha, vamos contar aqui um bocadinho da nossa história. Bora. Ok? Que eu também vou-me tentar lembrar dela. Não, se queres eu posso... Eu lembro-me bem. Mas olha, imagina, como é que tu nos conheces? Na altura, eu lembro-me que te conheci porque tu foste ao curto-circuito. Foi apresentar o livro. Foste apresentar o livro. Exatamente. E eu fiquei tua fã, acho que clicámos logo. Sim, Ficámos logo a verdade. falar depois no Instagram. E na altura, eu tinha sido mãe há relativamente pouco tempo e estava numa fase em que, por causa da amamentação, por causa do estilo de vida que também estava um bocadinho diferente, senti que estava a emagrecer muito, ou seja, aparentemente eu estava muito magra, mas não estava consistente. Ou seja, faltava-me ali músculo, faltava-me... gostar mais do que via quando me olhava ao espelho, basicamente. Quando tu te vias ao espelho, o que é que tu achavas? Eu pensava sempre, eu não tenho formas. Mas isso imagina, isso antes do Akira ou depois? Só depois? Não, só depois. Não, mas antes também, quando o Akira nasceu, quando eu engravidei, aliás, foi a fase em que eu tive mais peso de sempre. E eu lido bem com isso, não, eu sentia-me bem, mas agora quando vejo fotografias, penso, não quero voltar ali, percebes? Sentes melhor agora como estás, Sinto não é? melhor agora. Depois, o Akira nasceu, eu ainda demorei um tempo a voltar, mas com a amamentação, acho que foi muita amamentação, para ser honesta, emagreci muito e muito rápido. Então, o meu corpo parecia uma gelatina, todo ele. Sim, totalmente, sentias-te sem forma. E também, eu lembro-me, quando nós estivemos juntas, de tu referires que não tinhas noção do que comias, não é? Sim, Ou exato. seja, que a tua alimentação não tinhas conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento eu para te achava alimentares que de uma forma correta. Exatamente, eu acho que muita gente cai nisso, que é... Eu há muitos anos que consumo tipo bio, e eu até disse que eu achava que tudo o que era bio fazia bem. Ele disse em plena entrevista. Foi na entrevista. Sim. Pronto, e eu achava que me alimentava super bem. Eu acho que o pior erro até é tu achares que te alimentas super bem, aqueles achismos de eu não preciso ir a um profissional, porque eu já vi um artigo no Google. Então Exato, eu sei. do Dr. Google. Sim, é o Dr. Google. Que agora temos o ChatGPT também, que também faz. É verdade. Olha, mas Está a ser substituído, o Google está a ser está. substituído. Mas eu na altura achava, eu sei, depois quando tive as consultas convosco, eu pensei, ok, eu não, as quantidades, zero noção o que era preciso incluir em cada refeição, ou seja, mesmo que eu comesse saudável, e claro que de vez em quando eu como coisas que não são saudáveis, Faz parte. mas mesmo, e vocês também me ajudaram nisso, mas mesmo comendo saudável, eu não era saudável porque não comia as quantidades certas, não comia tudo o que precisava. E tu, Maria, a tua relação com a comida na adolescência, na infância, como é que era? Eu acho que sempre tive uma boa relação com a comida, apesar de, se olhar agora, eu estou a dizer isto, mas agora estou a pensar né? em coisas práticas. Eu vim de uma geração, da nossa geração, não sei se também era assim contigo, mas que eu comia donuts ao lanche. Paniques. Eu era os paniques. Paniques também. Aliás, aquele cheirinho. ai, tão bom, na escola. Ai, era ótimo. Ali o bar, às 11 horas, dava ali o cheirinho do era panique. A minha era panique. Choca-pique. O meu era os paniques, choca-piques. Choca-pique também. E lá na minha escola era pão com chouriço e coração com chocolate. Também havia.
Então, eram os nossos pequenos almoços, os nossos lanches. Ou casa... Blical também, não Blical, levavas? sim. Fiz por mim essa. É que eu penso, a minha mãe comprava, era belgas, Blical. Pá, belgas nunca gostei. Tu eu adorava, gostavas? É muito ainda hoje manteiga. Ai não, zero. adoro. Eu sou mais de chocolate, por isso é que o Blical é aquela cena. Não, mas eu tudo. Ou os manhãzitos, depois surgiram Ai, os os manhãzitos. manhãzitos. Ai, que bom. Mas pronto, hoje em dia eu penso Sim. que a minha relação não é assim tão boa porque eu sou um bocado viciada em açúcar ainda. Apesar de conseguir controlar, com as estratégias que nós também falámos em consulta, eu gosto mesmo muito de chocolate. E gosto muito de coisas com açúcar. Isso aí traz mesmo aquela felicidade momentânea. Mas tu sempre foste magrinha ou tinhas tendência a aumentar de peso? Quando eu era adolescente era pó magra, mas eu nunca fui muito magra, era normal. Porque toda a gente, imagina, eu lembro-me da minha adolescência e havia sempre aquelas miúdas tipo que comiam tudo pois é, e eu tinha uma só assim. porcarias. Hã? Eu tinha uma assim, uma Agora amiga. pensei, será que ela era esta miúda? Não era, não. Eu tinha amigas que comiam tipo baguetes cheios de molho, E duas sempre baguetes, eu sempre magra. Magras, impecáveis, Sim. exato. E a pessoa com a tendência a aumentar, ou seja, tem que ter já ali. Não, aquele... eu tinha sempre tive tendência. essa preocupação. Eu lembro-me de Tu ser. tinhas essa? Eu lembro-me de ser pequenina, a partir do momento em que comecei a ganhar consciência. Ou Ok. seja, enquanto a minha mãe mandava as coisas e eu comia e tudo mais, na escola, aí não tinha. Mas a partir do momento em que começas a ser adolescente e a preocupar-te com o corpo. Pois é, e as pessoas comentam. Eu lembro-me, também. comentam. Sim. E pronto, e hoje em dia já temos. Hoje em dia eu acho que está muito mais fácil para esta geração saber lidar com a opinião externa e posicionar-se. Nós na nossa altura, coitadinhos, Pois é. não é? Que Nós ouvíamos e ficávamos, mesmo que te revoltasses, depois ias para casa e... Ou eras mais de externalizar e até externalizavas, mas mesmo assim ficavas-te a olhar ao espelho e Sim, ficavas sim, a conviver sim. com a tua ideia, não é? Pois, exato. Nem sequer transmitias muito essa ideia a outras pessoas, Não. porque era vergonha. E era uma coisa que não se falava, tu não Tu ias alguma falar vez disso. sentiste vergonha ou frustração com o teu corpo nessa Já, fase? já. E nessa fase, na adolescência? Na adolescência, sim. Eu lembro-me de haver uma fase, e hoje em dia olho para as fotografias e penso que era ridículo, de eu ir à praia, e mesmo hoje em dia já não, que já estou em paz com isso, mas tinha sempre a mão assim na barriga. Para tirar as fotos? Não, estava Estavas sempre assim? Era um vício, e mesmo em casa eu punha sempre a almofada em frente à barriga. Ok. Foi uma coisa que eu fui tirar, que eu fui pensando, porque é que eu tenho sempre a almofada em frente à barriga? Parecia sempre que queria esconder, apesar de eu ser confiante e nunca ter pensado nisso. Lembro-me de, na praia, quando eu me sentava, punha sempre assim a mão. E hoje em dia eu penso, isso não era inocente. Eu Claro. estava a pôr a mão para... Na altura não a percebia. Era inconsciente. Era inconsciente. E depois eu olho para as fotografias e eu não tinha barriga. Pois. E agora eu vejo, calhar, as miúdas, uma familiar minha que tem 20 anos, por aí, também diz-me que está com barriga e não sei o que, e esconde. Portanto, eu espero que sim, espero que o que estás a dizer seja verdade, de melhorar agora com o tempo. Que eu... Pelo menos têm mais ferramentas para isso. Tem mais ferramentas, Se nós não as tínhamos, usam, sim. nós não tínhamos, nós éramos Sim. à luz atual, E não se falava disso. Não, Sim. não se fala. Aliás, nós começámos a ter o meu ponto alto dos meus 12, 13 anos era ir à biblioteca onde havia internet ou MSN. Ah, pois é, Ligar aos cybercafés, Café. lembras-te? Eu no Algarve ia aos Isso ainda cybercafés. Não existe. deve. Ai, que graça. Eu lembro que eu queria ir ao Wi-Fi no Algarve em Portimão. E ao cybercafé. Publicar aquelas fotecas hoje em Do dia. verão, sim. Opa, que graça. A sério. Antes ainda existia o Mirk. Eu também, e tu ias? Eu ia ao Mirk. Eu também ia. Depois deixei, foi logo o MSN aquele. Sim, era sim. mais o da altura. Sim, mas não se falava disso. E mesmo quando havia alguém com distúrbio alimentar na escola ou assim, era uma coisa muito Aliás, chocante. então e os trabalhos da escola? Era tipo a falarmos sobre. Eu cheguei a fazer trabalhos onde falava sobre distúrbios alimentares, mas era uma coisa muito rudimentar. Sim, era sim. quase do género. Vá, fala sobre isso, mas se alguém tem, não vamos falar muito sobre o assunto. É verdade, não é? sim, Vamos sim, esconder. sim. Hoje em dia, felizmente, já há outra abertura. Eu não tinha pensado assim, mas é verdade. Não é? Porque eu achava que havia mais pressão agora das miúdas ter o corpo perfeito por causa do Instagram. Mas também, eu acho que também Acho que é um há. bocadinho das duas. Imagina, eu acho que também há, porque hoje em dia nós somos muito mais expostos É verdade. e elas são muito mais expostas, não é? Mas na altura havia, mas era dissimulado, porque repara, tu começas a olhar para o teu corpo, começas a gostar, a olhar para os rapazes ou para Uhum. raparigas, o que seja, e começas a gostar que gostem de ti. E a validação, A validação sim. externa, inconscientemente tu queres estar bem e há sempre algumas coisas que tu não falas e comites e que guardas para ti, que depois não tens abertura para falar com os teus Pois é, pais. pois é. Hoje em dia eu acho que isso é muito mais fácil na comunicação, mas também concordo que há muito mais pressão, honestamente. Sim, não é? sim, sim. Eu acho que ainda temos aquela fase de encontrar um equilíbrio, que é nós temos a informação, mas também agora há uma grande pressão nas redes sociais e com os filtros e as edições, que muitas vezes nós não sabemos, que são Sim, edições. mas agora já não há filtros, pois não. No quê? No Instagram e assim há. Sabes que eu. Não, mas há não é autotune, isso é de música, é o... Como é que se chama? Facetune. Não conheço. É uma coisa que tu podes
diminuir a anca, tirar a celulite. Não gosto. Meninas, não usem, por amor de Deus. Mas é que depois tu não sabes, imagina que segues alguém, a pessoa Sim, pode eu editar-se percebo, toda, eu uma percebo. miúda está a ver e pensa, ela tem o corpo assim, que é um Mas, corpo mas não aí existe. não pode haver comparação. Pois não. Imagina, repara numa coisa. Eu, por acaso, eu comecei no Instagram em 2020, né? Ok. E havia muitos filtros e eu usei os filtros como uma capa para me expor, sabes? Mas em 2020... Aqueles filtros que alteravam a cara. ou que metiam-te olhos azuis. Eu também usava, ou, sabes? sim, ou que sim. tipo até faziam o grânulo, Sim, para não se ver bem a a pele. pele, os poros, tipo alisam e não sei o que, eu usava. E também. em 2000, o Kiko nasceu em 2020, eu lembro-me passado 2 anos, eu disse assim, eu não vou usar mais filtros, porque eu às tantas já só me conseguia Igual. ver a filmar com filtros. Eu disse Sim. assim, acabou, vou passar aqui uma fase de transição onde não vou gostar tanto de me ver, Claro. mas é o que é, sou eu, portanto tenho que aceitar. O que eu não gostar tanto vou melhorar, os botox, essas coisas nós Sim, estás a sim, falar é que eu verdade. vou melhorar, mas tipo, e hoje em dia eu uso zero filtro e aliás, nem me lembrava, até achava que isso já nem existia e espero mesmo que, repara, eu uso porque eu não quero usar e não quero deturpar a minha imagem para comigo Sim, própria, sim, sim. mas também espero que quem usa está tudo certo, não sou contra. Agora, não se comparem com os outros, não pode haver comparação. Pois não, porque estás a comparar com uma parte muito pequena daquela pessoa que pode não ser real. E que tu nem sabes, portanto, Sim. o mais importante antes de nos compararmos é estarmos mesmo de bem connosco próprios e é esse autoconhecimento e Sim. essa mentalidade que nós tentamos aqui e que eu sinto que tu tens muito. Ai, Tu não te comparas, ou seja, tu não te comparas com outras pessoas, tu comparas-te. Tento não. Acho que às vezes, se eu estiver num dia mau, se calhar até posso comparar, entendes? Atenção, é impensável nós não nos compararmos. Comparar-nos faz Claro. parte. E até Agora, evoluímos às vezes. totalmente. Agora a questão é como é que tu lidas com a comparação? Eu tento. Primeiro quero só dizer que o que tu descreveste de ti em relação aos filtros foi exatamente o processo que eu tive. Que foi, já não me conseguia ver sem filtro e tive de parar, de usar para mim. Não era só pelos outros, não é tipo, eu sou tão Totalmente. boazinha e estou a influenciar-vos. Eu não pensava assim. Claro, eu também, tal tu e também qual. não, exato. Exatamente. Era, eu já não consigo ver a minha pele, quer dizer... Nós ao vivo temos poros e temos borbulhinhas e temos Mesmo. marcas e somos pessoas, é normal. Claro. Em relação à comparação, eu penso sempre isso, eu penso que tenho de me sentir bem comigo, com a minha pele. Depois há uma coisa que também já falámos, que é eu não me comparo com pesos, por exemplo. Eu quero olhar ao espelho e sentir-me bem, eu quero usar calções e estar bem, não pensar que aquela pessoa é mais magra que eu ou é mais gorda, isso não me diz mesmo nada. Até porque temos biotipos diferentes, não é? Claro. Ou seja, eu nunca posso querer ter um corpo como o teu ou como o da X, da Y, porque eu sou mais baixa, ou sou mais alta, Claro. ou tenho tendência a uma estrutura mais fina, ou óssea mais larga, até então não nos podemos mesmo Sim, comparar. sim, sim, É sim. por nós e para nós, sempre. Completamente. Sempre. Mas E tu antes do Emagrece Sem Dietas, tu ligavas muito à balança? Não. Ok, depois Tanto não tinha essa ideia. Não ligava nada. Era mesmo o espelho, não é? Tu já Era. não gostava, tu vieste, eu acho que tu deves ter sido das poucas que vieste porque não gostavas do que vias ao espelho. Sim, e nas roupas já não estava a gostar. E eu lembro-me que a primeira vez que eu tive a noção... Quer dizer, quando eu era mais nova pesava-me imenso. Eu acho que na adolescência tive uma fase de me pesar e depois pensei, não quero pesar mais. Também se calhar era um assunto para terapia. E depois, lembro-me que quando fui fazer a pesagem da gravidez, a primeira consulta quando eu soube que estava grávida, a médica disse para eu me pesar. Eu vi o meu peso, que era 65 quilos. E isso mexeu imenso comigo, porque eu nunca tinha passado os 50. Tipo, a última vez que eu me pesei tinha 55, Ok. imagina. Mas tu já estavas em que fase da gravidez? No primeiro Trimestre. No primeiro trimestre. Ok. Ou seja, o meu peso normal era esse. Ok. E eu não sabia porque não me pesava. Então eu fiquei tipo, mas 60? Tipo, 60 já é peso. Mas quer dizer, se tu olhas para fotografias minhas, vais notar que eu não estava tão magra, estava mais gorda, mas não estava, quer dizer, estava normal e sentia-me bem com o meu corpo. É isso, mais importante do que isso é que na altura sentias-te bem. Sim, mas o número eu acho que ainda assusta as pessoas. Totalmente. Eu tenho amigas que também, quando chegam a um número, ficam a pensar, eu tenho de emagrecer, e não é porque se sentem mal ao espelho, é claro. mesmo porque não querem aquele número na balança. Claro. Por isso é que imagina, o nosso lema é mais espelho, menos balança, exatamente por isso, porque repara, o teu peso, desde que tu estejas dentro do peso saudável, ele tem ali um intervalo de variação de 10, 12 quilos, então estás com menos 10 ou mais 10, desde que te sintas bem, estás dentro do saudável, não estás a ser menos saudável por causa disso, mas ele tem o peso tem aqui um impacto muito, 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 muito grande na cabeça das pessoas, sem dúvida. que é do género, e tu
tu própria, que nem ligas muito à balança, tu sentiste isso. Então, por isso é que é importante, óbvio, temos aqui um controlo não é preciso diário, nem mensal. Aliás, eu levo meses que a minha balança, a última vez que eu fui pegar, estava cheia de pó, porque eu já não... pesas também? Raramente. Pois. Aliás, eu tenho balança para o meu filho, por causa... Dá jeito, dá, sim, por causa sim, depois sim. das dosagens, quando lhe temos que lhes dar Benurons e etc. Sim, Mas é ou para dizer à médica ou o que seja, é por isso. Eu não... Isso é incrível, eu não peso, eu olho-me ao espelho e tenho as calças, começam a ficar mais apertadas. É assim que eu vejo também, Eu sei que então estou a ficar um bocadinho mais gordinha, então tenho que ter atenção. Claro. Mas desde que eu gosto do que vejo ao espelho, eu não me peso. Isso é incrível. De Mas eu acho que todo. não é assim tão comum ainda. Estamos a desconstruir, estamos a fazer um caminho, Claro, não é? claro, E tu quando entras no Emagrece Sem Dietas e começas a perceber efetivamente que as porções que estás a consumir que não são as mais adequadas e para o teu objetivo, como é que tu sentiste aqui este processo a decorrer? Para mim ao início era quase como se fosse um jogo, não era bem um jogo, mas Sim, mas eu adorei, eu recebi as planificações, as sugestões de alimentos, então primeiro poupou muito trabalho mental, de pensar, e eu quando aconselho amigas minhas também a irem ter convosco é nesse sentido, é alguém vai dizer e vai-te ajudar a ter os alimentos certos, a ter, mesmo, vocês dizem mesmo que tipo de produto, dão sugestões de produtos, e isso poupa imenso trabalho mental também. Eu por acaso não sei se te disse, nós temos inclusive, eu já te mostrei a nossa plataforma dos supermercados, que já mostrei, sim, já que é o Nutriet Market, tu entras e tens lá todos os produtos de todos os supermercados que nós recomendamos. Isso é maravilhoso. E eu sabes que eu no outro dia via uma pessoa a falar sobre... desembalar menos e descascar mais. E eu sou super apologista disso, porque quanto mais natural for a tua alimentação, melhor. Mas numa correria do dia-a-dia, tu às vezes tens que desembalar. E saber o que é que nós devemos desembalar, o que é melhor desembalar do que outras coisas, faz sentido. Então temos que ser inteligentes a esse ponto, não é? Claro, porque é viver a vida real. Há o ideal, a utopia, neste caso, o ideal. Mas em tudo, nós não podemos ser perfeitos como mães, perfeitos no trabalho, perfeitos a comer sempre bem. No outro dia eu estava a falar com alguém sobre isso, que é, nós sabemos que o açúcar não faz bem, nós sabemos, mas de repente nós não podemos, eu não vejo assim a vida, cortar com tudo o que faz mal e sermos perfeitos, porque não dá, não vamos conseguir. Portanto, claro que sim, que o ideal é comer mais natural, mas é o que tu estás a dizer, se eu vou precisar de, no dia-a-dia, na correria, ter outro tipo de opções que sejam as melhores, não é? Claro, exatamente. E é isso que tu dizes, mas temos que ser inteligentes. Sim, exato. E óbvio, saber fazer escolhas, mas não podemos ser idealistas e achar que vamos tirar aquilo da nossa vida para sempre, porque não é real, não vai acontecer. E mesmo então, que tentes depois, às vezes, eu tenho amigas que fizeram dietas daquelas super extremas, restritivas mesmo, eu nem sei como é que elas conseguem, e depois voltam a comer o dobro, se for preciso. E por isso é que há depois o ioiô. Exatamente, não é? E é isso que nós não queremos, é uma reeducação alimentar, ter estratégias e conseguires aprender. E repara, há quanto tempo nós já não estamos juntas há mais de um ano? Mais de um ano, e tu continuas a saber fazer as tuas estratégias. Sim. E claro, portanto... que também, mas nós também na altura falámos disso, que é, eu também há dias em que eu vou comer uma pizza e estou tranquila com isso e nem sequer penso... Faz parte do claro, equilíbrio. Sim. É? Tu há pouco falaste que tu adoras chocolate. Como é que tu lidas com isso agora, hoje em dia? Ok, então... Quando é que tu escolhes comer chocolate? Sim, tento escolher em alturas mais especiais, tipo ao fim de semana. Ok. O chocolate preto também me veio aqui ajudar um bocadinho porque eu não gostava antes de estar convosco. Ou seja, nem sei se era não gostar, era... não certo. quero. É Quero amargo, exato. sim. Quero coisas doces. Então, como comecei a comer mais, fiquei mais ok com isso, ou seja, às vezes sacia-me, quando eu estou mesmo com imensa vontade, e também lá está, se calhar não é o ideal, mas é o possível, se calhar às vezes vou mais para o sem açúcar, mesmo que às vezes me apeteça chocolate de leite, há dias em que vou para o chocolate de leite sem açúcar, certo. E outros dias em que eu como M&M's. E está tudo certo. Sim, exato. Faz parte. Imagina, para além das quantidades, que eu já percebi que foi aqui uma grande mudança, muito, houve mais assim alguma alteração que tu sentiste que fez realmente diferença? Água, tu bebias? Bebia, mas ajudou-me a beber mais. Pois, eu lembro-me que era assim mais popular. Mas não bebia muito, eu estou a mentir. Pois. Não, o ideal era... Mas eu admito que minto. Não, comecei a beber muito mais e a estratégia de... Eu quando acordo, até hoje mantive esse hábito, que foi convosco também que eu ganhei, eu bebo logo 2 copos de água. Okay, ou seja, tiro logo da frente ali 2 copões de água. Depois vou bebendo ao longo do dia. Nos pratos, eu não punha... Eu sabia... No ideal que tinha de pôr sempre vegetais, mas não punha sempre. E achava tipo, também...
E comecei a pôr sempre, até por causa do meu filho também. Quando Eu ia-te perguntar sobre Sim. o Akira, ou seja, tu sentes que isso impactou de forma positiva também na alimentação que trouxeste sem para dúvida. ele? Sim, porque mesmo eu fiz um curso de introdução alimentar Sim. e não sei o quê, na altura com a Fizeste Inês, qual? BLW? BLW com a Inês Pais. Sei. Não me lembro do nome do curso ao certo, mas Sim. é tipo divertidamente saudável, é assim Ok. uma coisa. E na altura eu introduzi muitos legumes e essas coisas e sabia que era importante para ele, mas eu às vezes pensava, eu não vou comer, também não me apetece, come só ele. Claro, é importante para ele, mas para mim, Sim. pronto, não é preciso. E depois pensei, ok, se ele me vir a comer também é um exemplo que ele vai ter, porque se eu estou a dizer para ele comer legumes e eu não como, nem sequer faz sentido. Claro, eles veem o exemplo. Claro, porque depois ele vai dizer, não quero, tu também não estás a comer, Claro. e eu digo o quê? E depois, convosco eu aprendi a ser mesmo natural em mim, eu fazer isso, ou seja, eu já nem penso, eu aprendi a automatizar, é como quando tiramos a carta e depois começamos a conduzir sem pensar. Certo. Eu, hoje em dia, os legumes fazem mesmo parte da refeição que eu estou a fazer, nem sequer faz sentido eu não pôr legumes, Claro, percebes? percebo. Já é mesmo, já está aqui mesmo dentro. Enraizado. Sim, enraizado, totalmente. E imagina, e mesmo durante o processo, tu sentiste diferenças porque o teu tu não gostavas do que vias ao espelho. Ou seja, nós ainda nem sequer falámos dos resultados, né? Estamos só a falar aqui de aprendizagens que tu sim, tiveste, sim. desta questão das quantidades, dos legumes e tudo mais. E depois, em termos de resultado, tu começaste a gostar mais daquilo que vias ao espelho, porque tu também começaste a treinar, não foi uma Exato. coisa que tu não fazias. Não, estava parada na altura e depois tudo junto, porque na altura, no plano, uma das. Não era das regras, mas Das diretrizes, vamos dizer assim, sim. era eu pelo menos uma vez por semana conseguir fazer algum exercício físico, porque na altura o exercício que eu fazia era andar com a Akira na mochila, Exato. tipo, ao Que colo. já é muito, atenção. E já era qualquer coisa. Mas era pelo menos uma vez por semana, porque nós temos sempre aquela coisa do não tenho tempo e tenho tantas coisas. Mas o exercício também. Priorizamos sempre outras coisas. Pois é, não é? mas o exercício tem de fazer parte dessa rotina. Claro. Então eu comecei tipo, pelo menos uma vez por semana eu tenho que treinar a sério e depois nos outros dias posso tentar fazer o que eu consigo. E eu ainda estou nessa adaptação, mas comecei a pensar, o treino faz parte do meu bem-estar e eu vou estar mais feliz e vou ser melhor mãe, melhor trabalhadora e melhor tudo e vou gostar mais do meu corpo se treinar. Portanto, não pode haver desculpas também para isso. E eu até tenho visto mais ativa agora ultimamente. Muito mais. Não sim. estás? Sim. E noto muita diferença no meu corpo. E não, mas Mesmo. notas só a nível físico ou mental também? Mental também. Mental é brutal o exercício Epá, físico. sim, eu não acho. tem nada a ver. Não. Mesmo no dia em que saio do treino, fico muito mais criativa. Logo, quando saio do treino, Que cena. sinto logo mais criatividade. Também te acontece? Por acaso não, com o treino sério? não. Imagina, eu uso o treino normalmente para ouvir podcasts, tipo, porque eu não gosto, eu gosto de rentabilizar tempo. Ok. E para mim treinar só por treinar, tipo, é um bocado seca. Então, tipo, a sério, então... Mas é uma estratégia. Sim, mete-me a ouvir podcasts e tipo de aprendizagem, eu adoro estar a aprender. Então, mas estás-te a inspirar também com outras pessoas. Sim, e aí é ótimo, só que depois aí tenho um problema, que é, imagina, eu apetece-me estar a parar para estar a escrever ideias que estou a ter e coisas. Então, mas estás a ter ideias sempre. Estou, só que imagina, apetece-me parar para escrevê-las, senão vou então depois perdê-las. exato, Então, sim. tipo, é complicado de gerir. Pois é. Mas no pós não sou muito. Onde eu sou mais criativa, olha, a conduzir A conduzir também. e no banho. No banho. No banho é surreal. Eu também sou mais não é? criativa, Acho que sim. E a dormir, às vezes, acordo tipo assim. E apontas? Aponto. Isso aponto. Pois é que No o erro é não telemóvel. apontar. Aponto. Não, senão eu sei que me vou esquecer, não me vou lembrar. Já me aconteceu imensas vezes eu pensar, eu não me vou esquecer porque isto é mesmo grande Não, ideia. esqueces. Sempre, Não, sim, é sim, bloco sim. de notas e aponto. Sim. É. Mas noto Mas diferença no em treino, tudo. que giro, potencia, mas a nível mental potencia. Sim, porque não sei, eu saio de lá tão leve e tão... Se calhar limpo um bocado ali a cabeça que depois há espaço para coisas bonitas surgirem. E também é giro de perceber, porque imagina, a maioria das meninas que vêm cá, elas querem emagrecer, não é? Elas vêm, e tu neste caso tu não querias emagrecer, tu querias redefinir a tua composição Exatamente, corporal, sim, tu querias sim. reduzir gordura e aumentar a massa muscular. E isso também é interessante, porque repara, nem toda a gente quer emagrecer, nós também ajudamos meninas que querem aumentar de peso. Então, apesar vocês agora estão com a Patrícia, com a não é? Rebelo, Com a exatamente. Rebelo, sim. E imagina, e honestamente, na minha opinião, é muito mais difícil aumentar de peso do que propriamente emagrecer. Mas também muito acho. mais difícil. Também achei, porque por acaso. emagrecer é corrigir erros que tu tens. Aumentar de peso é tu teres que comer mais várias vezes e uma pessoa que tem dificuldade, ela não está habituada, e é difícil para ela Não, fazê-lo. e para mim era difícil comer mais É quantidade. isso, que estás a dizer. é difícil. Era mesmo difícil. É Eu ficava ali a difícil. pensar, eu não sei se... Não me apetece, Não me apetece. não quero, tipo,
não sei se vale, entendes? Olha, nunca tinha pensado nisso ativamente, mas às vezes ficava a olhar para o prato e a pensar, e agora vou ter de comer isto. Sim, na minha opinião é muito mais difícil. Pois, sim. Porque efetivamente emagrecer é só reajustar quantidades, aumentar, tu tens que aumentar muitas quantidades que comes. Pois é. E nós não aumentamos tudo de uma vez, é faseado, mas ainda assim é mais difícil. Mas ao olhar para o prato às vezes pode ser assustador. Assustador e não só, porque depois tu também tens que ter, tal como no emagrecimento, consistência. Pois só que enquanto que no emagrecimento tu habituas-te àquelas poucas quantidades e está ok, no aumento de peso habituaste àquela tanta quantidade, pá, é difícil. Pois é. É mais difícil. Sim. Qual é que foi assim, a tua maior aprendizagem? Já percebes que foi aqui mais as quantidades, certo? Sim. E para quem quer aumentar de peso e está do outro lado, ou emagrecer também acaba por ser, qual é que é assim, o teu maior conselho? Eu acho que, acima de tudo, é procurarem-vos. Porquê? Porque eu, ao início, eu pensei, antes de falar convosco, eu pensei, se eu quero engordar, vou comer mais. Mas depois, eu não ia saber o que comer mais, entendes? Podia comer mais pão. Claro. Não tem mal nenhum comer pão, mas com as quantidades certas. Mas se tu engordares a comer a comida que não é certa, não vais gostar do teu corpo à mesma. Claro. Então, não vais ter um aumento da forma saudável, porque eu costumo dizer, tu podes aumentar de peso, como estavas a dizer, a comer mais, a comer McDonald's todos os dias, claro, a comer pizza todos os dias, e as pessoas dizem, aumentar de peso é fácil, porque tu podes comer tudo o que tu quiseres. Sim, mas não é um aumento de peso saudável, exatamente. Não é o que é pretendido, não é? E eu não queria aumentar de peso só para aumentar e não ficar saudável. E por isso é que ainda é mais difícil, porque é aumentar de peso a comer coisas que são mais saudáveis, mas essas coisas são mais arroz, mais massa, mais batata, mais carne, mais peixe, mais tofu, o que seja. E introduzir mais fruta também no meu dia-a-dia. A fruta, os legumes... Mas agora a fruta está a ser um bocadinho demonizada, andas a reparar. Porquê? As pessoas andam a dizer que comer fruta engorda e não sei o que, nunca apanhaste. Isso já é uma velha, velho... Eu é que só estou mais a par agora. Pois, imagina, é como os hidratos de carbono, o arroz, a massa, a batata, engordam. É assim, nada engorda e nada emagrece, é como eu costumo dizer, portanto, temos que ajustar aos nossos gostos, à nossa dinâmica de vida e à nossa personalidade, portanto, a fruta é um ótimo aliado com açúcares naturais, com a fibra, com vitaminas, tal como, por exemplo, os legumes e quem come poucos legumes e pouca sopa, até a fruta é importantíssima. Agora, a questão é, quando comer fruta? Se tu comes, eu tive um cliente que comia 10 peças de fruta por dia. Eu só tive que lhe ajustar as peças de fruta, a quantidade de fruta que ele comia. Começou logo a emagrecer. Foi. Claro, óbvio, porque 10 peças de fruta é um exagero de fruta. Agora, imagina, não comer fruta também não é solução. Agora, a questão aqui é quando comer fruta. Exatamente. Quando? Que fruta? É que também não demonizo nenhum tipo de fruta, mas repara, tu estás a comer uma melancia do ponto de vista calórico é totalmente diferente. Tu estás a comer, por exemplo, banana ou outra, percebes? Sim, então, ou manga, por exemplo, vamos dizer aqui, comparar aqui a manga com a melancia, mas devo deixar de comer a manga? Não. Devo só comer melancia? Também não. Exato, é que as pessoas são de extremos, sabes? Que é, a melancia que é pouco calórico, então só como melancia e comem carradas de melancia. Claro. Não. A manga, não, a manga é péssimo, super calórico, muito açúcares. Não, percebes? É o equilíbrio, podes comer de tudo, nas quantidades certas. Mas é isso que eu adoro em ti, porque eu lembro uma vez que tu puseste um vídeo com alguém que estava também a dizer que comer torradas com manteiga, as pessoas iam morrer, ou iam morrer, ou iam ter não sei o quê. Era péssimo, mas era muito extrema. Eu acho que agora estamos todos muito extremos. E o galão, era a torrada e o galão. Eu adoro. Imagina, e está tudo certo, sabes? Só que as pessoas demonizam coisas que não é para demonizar. Olha uma coisa, imagina, tu adoras pão. Tu gostas, não sei, adoras pão. Imagina o que eu dizer-te assim, pão, não podes comer mais. Não gostava. Não gostavas, ias fazer, tu não queres emagrecer, mas quem quer emagrecer ia fazer só porque eu que sou nutricionista e tenho credibilidade, estou a dizer para ela fazer, aquilo ia durar 2 semanas e depois ia dizer, pá, aquele método dela não resulta mas olha, mas não podes comer pão, porque o pão engorda. Pois, esta a mensagem que passa, outros. Sim, entendes? Sim. Não, tu podes comer pão, gostas de pão com manteiga, é uma coisa para fazer todos os dias, não é? Repara, uma cliente chega à consulta e diz assim, eu amo pão com manteiga. Primeiro, nós não lhe vamos tirar o pão com manteiga. Não. A questão é, quantos dias por semana tu comes pão com manteiga? Eu como todos os dias. Ok, há algum dos dias que tu podes tirar esse pequeno almoço? Se calhar eu consigo 2. Ok, então vamos começar por aí. Às tantas, a pessoa já só come 2 ou 3 vezes, mas tu não restringiste a pessoa. E não é aquela coisa de choque, agora nunca mais comes pão com manteiga. Sim. Não, o fruto proibido é o mais apetecido. Todos os dias tu vais pensar em pão com manteiga se eu tirar o pão com manteiga. Não faz sentido. Sim. É ser inteligente, é só isto. É fazer as escolhas inteligentes e saber que podemos tudo com equilíbrio. Claro. Concordo a 100%. Portanto, a fruta, podem comer tudo e devem, na quantidade certa. Sim. Olha,
Tenho aqui, eu tenho sempre um miminho para as convidadas, ok? Não tenho pera, acho que não tenho. Não consegui ter vídeo, mas tenho um áudio, tá? Então pera. Ok, não estava vais carregar aqui. Já vais ver quem é, né? Aqui, no play. Oh! Olá, meu amor, minha baby. Minha baby. Só não te chamo mais vezes baby porque tu não me deixas. Só para dizer um olá meu e do teu sobrinho. Olá, Manel. Olá, Manel, não. Olá, olá tia. Diz lá olá, tia. Olá. Já falei ela que fez. não dar julgador. Vou-lhe dar pãozinho e dizer-te a ti, mais uma vez, porque nós não nos chamamos amor uma à outra, mas dizemos variedíssimas vezes que nos amamos e que nos admiramos. E eu quero que o mundo saiba o quanto eu te admiro. E mudas a minha vida todos os dias por estares presente na minha vida. E tu sabes, amo-te. Eu também amo. Olha, tão Ai, fixe, tão né? fofa. Yeah. Ai, até fiquei com vontade Olha, de chorar, ela até fiquei foi com calor. Eu gosto tanto da Mafalda. Olha, a Mafalda é um bom exemplo de uma pessoa com quem eu falo muito sobre todos os temas da minha vida. E que também falamos muito destas questões do equilíbrio da alimentação. E quer dizer, nós vemos a vida tal como no resto não somos extremistas, nós aqui também não somos. Claro. E é bom rodear-me de mulheres assim, porque ainda há aquela coisa de se dizer que as mulheres são um bocado competitivas, e acho que ainda são. Algumas, mas eu acho que não é culpa das mulheres, é culpa da sociedade que estimula esse Incentiva, lado. né? Eu acho Incentiva. que isso, e não só. Ou seja, quando eu crio o método Emagrece Sem Dietas, eu crio porque eu nem sabia bem, ou seja, eu sempre soube que queria tirar nutrição. E sempre soube que queria ajudar mulheres a serem mais felizes, mas eu não sabia como é que o ia fazer, sabes? E hoje eu tenho tanta clareza sobre isso, porque repara, se tu não gostares de ti, Maria, como é que tu vais gostar da outra pessoa? Completamente, sim, Se tu não gostares daquilo que vês ao espelho, da tua, não só a nível pessoal, também profissional, se tu não estiveres de bem contigo, como é que tu vais dizer a outra pessoa, pá, estás linda, estás bonita, Sim, pá, és grande profissional, como é que tu vais dizer isso? Não vais, porque estás a dizer isso, estás a assumir a tua incompetência. Estou a perceber. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, então, eu sempre soube que queria ajudar mulheres. Eu hoje em dia tenho perfeita clareza que é através da autoimagem, da autoestima, do amor próprio, porque as pessoas, imagina, quando entram no Emagrece Sem Dietas, o que elas dizem é que quando saem, não foi só um plano alimentar, não foi só um emagrecimento, impactou a vida toda dela. Sim. No teu caso, imagina, o Akira está a comer melhor porque tu estiveste connosco. Sim, A tua relação com os outros não, porque tu és uma pessoa extremamente autêntica e genuína, e portanto tu sempre soubeste muito bem aquilo que tu queres para ti, independentemente da opinião alheia, mas ainda assim na comparação, pois, que era o que falávamos há pouco, sim. faz diferença e impacta, entendes? Então nós só podemos gostar genuinamente e verdadeiramente de outras pessoas se nós primeiro gostarmos de nós. Sim, eu concordo. E eu gosto de ver outras mulheres a brilhar, outras mulheres a crescer, e acho que estamos a caminhar um bocadinho para aí. Ainda falta um bocado, e não são só mulheres, eu acho que a rivalidade e a competitividade neste meio é normal. Certo. Mas o que tu estás a dizer faz imenso sentido. Se calhar, como nós não estamos, quando eu digo nós, é nós mulheres, às vezes podemos não estar satisfeitas com o que vemos de nós, é óbvio que se calhar vamos projetar noutras pessoas, óbvio. não é? E repara numa coisa, imagina, tu e a Mafalda podiam não ser super amigas, porque estão no mesmo meio, podiam estar a competir, e não, porque vocês tipo, até se potenciam uma à outra. Sim, eu adoro, a Mafalda adora ver-me suceder, eu adoro ver a Mafalda suceder e nada muda isso. Depois há aqui uma coisa que é, repara, nós não nos identificamos com toda a gente. Claro. Eu posso ter alguém da minha área que eu não gosto e que eu não me identifico, e está tudo ok, e essa pessoa também pode identificar-se ou não comigo. Mas eu não tenho que ser maldosa com essa pessoa, Claro, e se ela faz alguma coisa bem, eu não tenho, se calhar nem digo nada, mas eu também não tenho que dizer mal só porque eu acho que não tenho capacidade de fazer tão bem ou melhor. Então também queres mudar a percepção que os outros têm daquela pessoa. Exatamente. Sabes isso? Exatamente. Que começaste tu também a dizer... Certo, se tu estiveres bem contigo próprio, tu não vais fazer isso, entendes? Verdade, sim. Portanto, é um caminho que é assim, que nós temos que fazer connosco próprios. Exato. Mais ninguém vai fazer por nós. Eu uma vez estava a ver uma entrevista, já não lembro quem é que foi, que disse, quando tu estás numa piscina a fazer uma corrida, se tu olhas para o lado vais prejudicar o teu caminho. Então quando estás a nadar, tipo, olha para a frente, não te compares. Sim. Exatamente. Mas às vezes é difícil. E como falámos no início, a comparação vai sempre existir, claro. É a forma como nós lidamos com ela. Eu posso lidar e querer me inspirar, olha, que fixe, tipo, conseguiu, também quero. Como Exatamente. É que ela fez? Como é que eu vou... E não é de querer que ela não tenha e que eu tenha. Isso é maldade. Exatamente. Percebes? Isso é uma inveja. Ou pior, que é querer que ela não tenha porque eu não tenho. Exato. Ninguém porque... tem agora. Exatamente. Já que eu não tenho, desculpa lá. Exatamente. Isso percebes? Isso é tu podes te inspirar. Eu às vezes vejo coisas que eu penso, olha, gostava imenso de fazer o que ela fez ou o que ele fez,
vou trabalhar para isso. Claro. Não é, eu não quero que ele tenha. Mas vou trabalhar para isso. Vou trabalhar, sim. Porque depende de ti. Sim, entendes? exato. Não Isso- podemos estar sempre a culpar o mundo todo de estarmos gordas, magras, Claro, de não sermos tudo. bem-sucedidas, de Sim. não conseguirmos, olha, ela conseguiu porque era bonita, teve sorte. Não, Exato. ela fez Sim, por estar sim, ali. sim. Pode ser bonita e ajudou, ok, mas ela também Claro, trabalhou claro. para estar ali. Exatamente, E é exatamente. isso, essa mentalidade que eu queria também que inspirasses um bocadinho as meninas lá de casa. Como consegues manter-te tão fiel à tua essência? Eu acho que é um processo que vou tendo diariamente. Há dias que é mais fácil do que outros, porque eu acho que é mais não conseguir ser de outra forma e querer ser feliz quando não estou, sei lá, na televisão, na rádio, no Instagram, eu gostar e dormir descansada por eu estar só a dizer a verdade e aquilo que eu sinto nas redes sociais, neste caso, porque é onde se calhar chega mais pessoas, e pensar que eu quero estar bem e quero ter a consciência tranquila e vou fazer aquilo que for preciso para ser feliz. De repente, uma frase super clichê. Não, mas a verdade é, queres viver a tua verdade. Quero viver a minha Não verdade, é? sim. E claro que há dias em que tu questionas, tipo, será que eu devo pôr este vídeo assim? Ou será que não sei o quê? Será que é gratuito? Eu questiono essas coisas todas. Mas na balança, normalmente pesa mais o eu querer ser como me apetece. Claro. Ser como me apetece E ser. tu tens muitas críticas, muito hate. Olha, no outro dia, por acaso, eu fiz uma coisa que não sei se me orgulho ou não, que foi, isto é um bom exemplo, eu, para ter mais resultados numéricos, fiz uma... vou voltar ao início. Testaste? Não, eu bloqueei os comentários de quem não me seguia. Ok. É uma opção que dá para fazer nos Reels. Ok. Mas isso faz com que os teus vídeos cheguem a menos gente. Ok. Então, porque eu estava a ter muitos comentários de pessoas que não me seguiam, assim, de hates, Negativos, negativos. Eu pensei, não quero lidar com isto, Claro. porque são pessoas que eu não conheço, pronto, essas coisas todas que tu sabes, restringi. E depois eu vi os números a descer. Então eu pensei, ok, por números e por trabalho vou abrir outra vez Ok. os comentários. Quando abri os comentários, fiz um post no outro dia, ódio, 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 ódio. É automático. E como é que... Porque imagina, nós temos duas formas de lidar com isto, não é? Ou nos deixamos ir abaixo, ou então não nos é indiferente, mas também não nos afeta. Porque indiferente nunca é, na Eu minha também opinião. acho que não. Eu acho que quem diz isso está a mentir. Imagina, afeta sempre. Um comentário negativo, tu ficas sempre a pensar Claro. o que é que esta pessoa está a dizer. Ok, pode estar a dizer sobre ela, mas como é que isto pode-me também dizer sobre mim, não é? O que é Sim, que isto sim, pode sim. dizer sobre mim? E como é que tu lidas com isso? Eu tento, quando são comentários demasiado gratuitos, tipo, uma senhora foi lá comentar cheia de ódio, que eu disse uma asneira, eu até pus um pi, mas pronto, Ok. não interessa, a chamar mal educada, a dizer que eu não tinha cérebro, coisas desse género, eu disse só, tem muito ódio dentro de si, e emoji e abraço. Mas E é que penso- ainda ficam mais irritadas, não é? Pois, ela ficou muito mais irritada, começou quase a ofender, uma coisa, a dizer que eu não devia ter filhos, Ai, e meu sabes, Deus do céu. pronto. Pois, mas isso afeta, entendes? E a minha é mais, o que é que motiva as pessoas a sentir-se... E ela era professora. Ainda por cima, eu penso, esta pessoa Está a ensinar. está a ensinar. Ou até pode ir ensinar o teu filho. Imagina. não Ai, sei que o seria. horror. Ora, Mas pronto, nesses comentários eu normalmente até levo um bocado para a brincadeira de esta mulher não está Claro. nada bem. Por exemplo, no outro dia, a propósito do que estávamos a falar em off, eu fui pôr ácido hialurónico no bigode chinês e botox. e estás linda, maravilhosa, Obrigada. amo, Obrigada. super natural. Olha, isso também foi um processo que eu tive que foi, eu se calhar não vou ser fiel a mim própria se puser e não sei o quê, também tive essa coisa e depois pensei, eu sou fiel ao que eu... Se eu quero pôr, estou a ser fiel ao que eu quero. Exatamente. Pronto, é o suficiente. Mas eu pus e tive imensos comentários de pessoas a dizer não devias ter posto aí, não se põe assado. E eu mandei logo mensagem à médica que me pôs a dizer mas estão a dizer não sei o quê. E ela, não, na medicina não há sempre nem nunca. Claro. Então, no teu caso, fez sentido por aí. Há outros casos em que não vai fazer sentido. Claro. Mas no teu caso, eu pensei, porque é que eu estou a ouvir pessoas que não são médicas, Claro. que vêm para aqui... Afeta sempre. Mas causou-me aquela dúvida, que eu tinha Totalmente. certeza Mas- absoluta que eu confio naquela médica e confio Claro. a 100%, e de repente fiquei, mas estão-me a dizer que eu não devia, ou não... Nós fizemos assim porque na tua cara, no teu rosto faz sentido. exatamente. Sim, e pode não fazer no da outra pessoa. Então, acho que às vezes é difícil tu não te deixares ali absorver um bocadinho pelo que as pessoas Totalmente. dizem. E mesmo às vezes nem que seja, tu ficas com raiva da sociedade estar assim. Uhum. Eu neste caso desta senhora professora, eu fiquei a pensar nisso. Imagina que ela é professora do meu filho, ou de Claro. outras crianças que ela está a ensinar. O que é que ela está a transmitir, O que é que ela não está é? a transmitir? Ou seja, Percebo-te. não é sobre mim, mas fico com uma raiva, que é um Certo. sentimento mau que de repente está no meu dia. Exatamente. Percebes? Percebo totalmente. Até pode não ser eu ficar insegura em relação a mim, mas fico
ansiosa Claro. e percebes? Olha, eu tenho uma maneira de lidar, que aprendi aqui ao longo dos tempos, que é, eu bloqueio. Não respondo sequer. Também já porque pensei. imagina, porque se eu vou responder, imagina, a mim o que me apeteceria responder foi exatamente o que tu disseste, que é do género, ai meu Deus, coitada, senhora, não, e abracinhos. Sim, Era exatamente o que eu faria. Mas ela ficou tão Só que ela vai irritada. ficar irritada, Pois ela vai é. responder mais, vai dizer que ainda sou pior, que não sei o quê. É a energia que estou a desperdiçar Pois no meu é, dia a tens dia. razão. Então olho e digo, opa, não, bloqueio. E bloqueio logo do meu Instagram, nem tem mais acesso a nada. Pode ir para outros e eu continuo a bloquear. Porque é isso, de alguma forma tu estás a despender energia com aquela pessoa Pois é. que não vale a E pena. ficas o teu dia, se calhar, em vez de estás a ter uma ideia, estás a pensar naquilo. Oh Maria, e é inevitável, mesmo que tu sejas muito segura de ti Claro. e que tenhas a convicção de que tu ficas a pensar naquilo, não vale a pena, sabes? Tens Então razão. aprendi, não é que seja a maneira mais, é certa para mim. Claro, isso Foi- resulta- É o que resulta comigo, bloqueio, não quero que me chateie, olha, ok, não, no início eu até dizia assim, olha, tu mas porquê que me segue? Sim, Olha, não faz sim, sim. sentido, porque eu tenho esta convicção, não quero essa pessoa na minha vida, bloqueio, pronto. Mas faz todo o sentido. No outro dia eu estava a ouvir uma entrevista do Sam daqui também que ele dizia isso, que ele não aceita comentários de ódio, porque não É é, como liberdade eu. de expressão, é comentários de ódio. E tu em tua casa, o Instagram e as redes sociais, o YouTube, whatever, são a tua casa. Totalmente. Então por que tu has de ter aqueles comentários desagradáveis? Ou mesmo, ele estava a dar o exemplo, quando vai algum convidado e eles, ou quando ele faz uma música com alguém, estão a criticar o outro. Ele também apaga. Claro. Porque de repente estão a estimular o ódio contra a pessoa que ele convidou para a sua casa. Não faz sentido. Sim, E que tu eu- até gostas, porque se convidaste é porque tu gostas daquela pessoa, tens alguma É a afinidade. mesma coisa que alguém agora vir para aqui comentar que não gosta nada de mim, que eu sou isto e que sou aquilo. Se calhar também não vais gostar. Claro que não, totalmente. Sim, sim. E lá está. É algo que eu elimino e bloqueio. E as pessoas têm que perceber como é que é a forma. Repara, tu podes dizer, mas eu lido bem e até nem me afeta o meu dia a dia. Ok, é a tua forma de lidar. A minha é bloqueio, não te quero na minha casa, por favor, não me sigas mais, porque és uma pessoa com a qual eu não me identifico. Então nem vejas o meu conteúdo, sabes? Sim. Eu estou mais próxima de fazer isso. Yeah, acho que é importante. Sim. E isto é uma aprendizagem que nós temos, constante, que o mundo também está sempre a evoluir. Claro, e isto é um mundo novo isto é para nós, novo, sim. portanto acho que é importante nós percebermos o que é que não nos faz mal. E Exato. estarmos de bem connosco, porque é o que tu dizes, é o pensamento de ódio que vai estar na tua mente durante um dia. E em vez de estás a ser produtiva e feliz, estás ali consumida com aquilo. Uma pessoa que eu não conheço e que de Não repente há invadiu ali necessidade. a minha rede social para dizer mal. E as pessoas nem sabem nada. Olha, imagina, foi antes de ontem, esta semana, sobre o podcast. Houve uma senhora que comentou um podcast e disse assim: eu vinha aqui para ouvir a convidada e às tantas a host está tipo a falar imenso sobre de coisas que ninguém lhe pediu opinião. Eu peguei, eliminei, mas sabes o que eu As pensei? pessoas são tão más. Mas sabes o que eu pensei para mim? Eu disse assim, esta senhora não sabe nada, porque o podcast eu uso também para produção de conteúdo próprio. Claro. E então imagina, temáticas, vamos supor, tu falaste muito da comparação, grupos de influência, neste caso não foi o caso, mas também falamos muito, crenças e tudo mais, eu pego e acabo por abordar também esses Claro. assuntos. E um podcast as pessoas falam sobre as coisas Conversam, naturalmente. isto é uma conversa, portanto Sim. eu não te convidei só para estar só tu a falar, porque É isto uma entrevista de vida. Sim. Exato, isto é uma conversa aberta entre Sim, duas sim, pessoas, entendes? Então o que eu pensei foi, ela nem sequer sabe quais são as minhas motivações, uma coisa é a pessoa perguntar-te, olha, mas porquê é que fala tanto? E até nessas... respondes, se calhar. E respondo e digo, olha, o objetivo é este, Claro. e não sei o quê. Como houve uma pessoa que me disse também, olha, mas porquê que vai dando estas temáticas? E eu expliquei, e ela disse, ok, eu percebi. Porque uma E coisa é resolveu-se perguntares, assim, exato. outra coisa é acusares e apontares o dedo, Claro. sabes? É que aí é logo o ódio e depois Cai as só pessoas fazem mal. acusações que eu digo sempre, se a pessoa me visse ao vivo, ela nunca iria ter coragem de dizer isso. Óbvio que não. Imagina ela Aliás, dizer, não devia ter filhos à minha frente. Não, Imagina, isto é uma péssimo. coisa muito feia de se dizer. Mas lá está, Eu era o incapaz de ódio dizer isto a alguém. gratuito, claro. Sim. Mas eu acho que a internet faz com que tu te esqueças que a outra pessoa tem sentimentos. Sim, totalmente. E se É um fosse uma ecrã. figura pública, as pessoas pensam, ele tem de ouvir tudo porque é uma figura pública. Claro, Opa, exato. não é bem assim, estás a Não, ser. claro que não. Claro. E tu tens o poder de escolher quem queres que te siga, Sim, quem sim. queres que te veja. Por isso é que há o bloqueio, graças a Deus. Pois, exato. É isso. Sim, exato. Só isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos aqui a um jogo. Bora lá. Rápido. Vamos lá. Então, palavra. Vou dizer aqui umas coisas e tu tens de dizer assim a primeira palavra ou uma, duas Isso é super palavras perigoso para mim, vamos ver. que te venham à cabeça. Ok. À vontade. Palavra que resume o teu antes. Inconstância. Palavra que resume o teu depois. Consistência. Estás a apertar lindamente. Qual o hábito mais fácil de mudar? Isso é muito difícil. O Qual- hábito mais, mais fácil de fácil de mudar. mudar? Talvez exercício. Qual o mais difícil?
reduzir os doces. Exato, eu sabia que ias dizer Sim, esse. é muito difícil. A pior dica para tu redefinires aqui a tua composição corporal e que já te deram, que ouviste a dizerem. Tens de comer imensa carne em todas as Ai, meu Deus do refeições. céu. E a melhor O quê? A melhor dica. A melhor dica é ser equilibrada e ter uma alimentação equilibrada. O que pensavas que era verdade, que afinal não é. Achava que tudo que era bio era saudável. É verdade. E da fruta agora, não é? Que estava cá. E da fruta, sim, também sim, que elas sim. estavam a dizer. Sim. Motivação ou disciplina? Qual preferes? Motivação. Refeições pontuais, culpa ou tranquilidade? Tranquilidade. Qual o pensamento mais sabotador que te surgiu ao longo do processo? Não consigo. E como lidavas com ele? Pensava, se eu não conseguir hoje, vou tentar amanhã outra vez. E isso dava-te motivação? Sim, porque se eu um dia, imagina que não era uma refeição pontual, eu estava num jantar com amigos e de repente comia alguma coisa que não era para a refeição Ok. pontual. Eu pensava, ok, foi um dia, está tudo bem, ou estou de férias, está tudo bem. Mas depois lidava sempre com isso assim, eu estou a viver e é normal eu não ser perfeita todos os dias. E não posso estar sempre a culpar e depois a castigar por Claro. coisas que eu fiz. E eu acho que tu também és um bocado assim, nas tuas Totalmente. férias, tu também comes à vontade, não é? Não, totalmente. Dentro se calhar, do bom senso. Exatamente, com o cartão de calorias extra, ou seja, vou Mas gerindo, é isso, vou sim. gerindo. E não estás a comer com culpa. E isso traz-me leveza. Exato, porque senão tu estás a comer e nem está a saber bem. Péssimo. E eu horroroso. prefiro aí não comer. Totalmente. Mais E vale outra não. coisa que eu também aprendi imenso contigo foi que era o que eu achava que era verdade. Era o quê? Porque é que eu achava que era verdade? O bio. Os bio? Sim, e outra coisa foi, eu comia tudo o que estava no prato. Sim, o meu corpo não é caixote de lixo, Sim. não é? Ou seja, não temos que comer tudo o que está no Eu- prato e só ainda porque sinto está no meio prato. culpa. Ok. Quando eu deixo, principalmente em restaurantes, quando os senhores dizem, tu não vai comer tudo, eu ainda fico meio Podes tipo, pedir para levar? Não, eu peço. Ok. Eu peço para levar às vezes, mas quando é mesmo um bocadinho Eu de nada, percebo-te. assim, às vezes não peço. Mas se não precisas mais, não é? Para que Sim, é que vais mas eu estar penso, são tipo 5 batatas fritas. E eu penso, eu não quero estas batatas. Mas eu antes comia só para não deixar ali 5 Percebo batatas. perfeitamente. Sim, e agora já não. Ótimo. Uhum. Olha, espelho ou balança? Espelho, sem dúvida. Maria, obrigada. Obrigada, por teres adorei. aceito também a nossa conversa. Eu também. Acho que vais ser uma inspiração, tenho a certeza, para quem está lá em casa Obrigada. e quem também quer aumentar aqui a sua massa muscular e reduzir, espero que sim. reduzir a gordura e, acima de tudo, aprender a comer, não é? Exato. Que foi, eu acho que tu batalhaste muito nisso durante a entrevista e disseste muito, tem a ver com conhecimento. Exatamente. Quando tu não sabes, tens que procurar quem sabe. E acho que isso é o mais importante. Obrigada. Obrigada, adorei, és muito Também talentosa. eu. Bossi, espero que esta história te tenha inspirado e que te leve a cuidares mais de ti. Nunca te esqueças de uma coisa: para resultados diferentes, precisas de fazer diferente. E é sempre por ti, para ti e sem comparações. Até para a semana.